A paz do Senhor, boa noite a todas. Bem, eu estou aqui nessa noite porque todo sábado à noite tem um grupo que está fazendo jejum e oração das 22 horas até as 10 horas da manhã. Então, se você quiser fazer parte desse grupo, fale com a gente depois, ok? E nesse sábado nós estamos em oração, continuamos em oração no mês de abril, fazendo um clamor e pedindo a Deus por misericórdia do nosso povo, principalmente por causa desse coronavírus. Essa luta, ela é espiritual. Ela não acontece só aqui no mundo físico, ela é uma luta espiritual e para poder a gente se preparar para essa luta, nós precisamos orar e jejuar. A palavra diz que há espíritos que eles só saem com o poder da oração aliada ao jejum, né? E em vista disso, nós estamos também trabalhando com a leitura, né, de alguns livros. Então, todo mês nós lemos um livro e esse mês nós estamos com O Nome de Jesus, do Kenneth Hagin. Um livro muito bom. Hoje nós estamos no capítulo 21, tá? Que fala a cura no nome. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, compartilhe as nossas mensagens. O objetivo aqui não é virar youtuber famosa, tá? É levar a palavra de Deus a todos, é cumprir o mandamento do Pai que ele diz, né? Ide a todo mundo e pregai as boas novas. Boa noite, tia Lúcia. Tudo bom com a senhora? Então, no nosso canal nós temos todos os capítulos, né? Todos os dias nós lemos um capítulo e deixamos gravado lá no nosso canal. Então, se você ainda não conhece, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com mais pessoas. No próximo sábado à noite, mais ou menos nesse horário, eu também vou estar fazendo outra leitura, porque o meu horário de oração, no relógio de oração, é daqui a pouquinho, tá bom? Então vamos lá começar a nossa leitura de hoje. Que Deus possa abençoar a nossa noite. Então, nesse momento, eu me ponho em oração. E, Senhor Deus, envia o Teu Espírito Santo, Senhor, para nos dar sabedoria, meu Pai. Que essa leitura de hoje, Senhor, venha ao encontro do que nós estamos ansiando por uma resposta Tua, Senhor Deus. Abre a nossa mente, Senhor Deus, para que a gente entenda o que esse autor quer dizer nesse capítulo, Senhor. E que quando a gente entenda, a gente possa guardar essa mensagem no nosso coração, para que nós possamos usar essa mensagem nos dias em que as lutas estão mais difíceis, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Senhor, alcança cada pessoa que está aqui nesse momento assistindo a essa leitura e aquelas que ainda vão assistir, Pai. Em nome de Jesus. Então diz assim: temos um tesouro e nem sabíamos. Talvez você pergunte às pessoas: o nome de Jesus pertence à igreja? Sim. Para que serve? Só para ser adorado e louvado. Realmente, adoramos e louvamos o nome de Jesus, mas esta não é a única finalidade dele. Essa bênção nos foi dada para nosso benefício. Há cura nesse nome. Isso é verdade, pois Jesus disse: em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Também há certeza de milagres, porque Pedro disse ao coxo: o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. O nome de Jesus é a salvação.
Quando usamos a palavra salvação por termos sido treinados assim, pensamos automaticamente na remissão dos pecados, no novo nascimento. Tudo isso, entretanto, é apenas uma parte do processo. Se o seu pensamento só chega até esse ponto, você está limitando Deus. Na Bíblia de Referências de Scofield, é explicado o pleno significado da palavra salvação em Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. As palavras hebraica e grega para salvação subentendem as ideias de libertação, segurança, preservação, cura e integridade. Salvação é o grande termo inclusivo do Evangelho, reunido em si mesmo todos os atos e processos redentores. Quando Deus diz salvação, menciona mais coisas do que as pessoas imaginam. O Evangelho de Cristo é o poder do Senhor para a libertação, segurança, proteção e cura dos cristãos. A Bíblia não fala apenas do novo nascimento ao declarar que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. O texto de Atos 4 também faz referência à cura do nosso corpo. Não há cura em nenhum outro nome. Precisamos saber que a cura para o nosso corpo é parte integrante do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele não somente tomou sobre si os nossos pecados, como também tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Em Isaías 53 diz: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Em Mateus 8 diz: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Em 1 Pedro capítulo 2, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. A cura que ele providenciou torna-se real para nós mediante seu nome. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Por quê? Porque a saúde nos pertence. Jesus a providenciou em nossa redenção. No entanto, fomos instruídos a pensar da seguinte maneira: eu sei que o Senhor salva hoje em dia. O nome funcionará quando se tratar da salvação, mas não funciona além disso. Assunto encerrado. Não, ele fará tudo quanto já fez. Se não fosse assim, eu não teria direito algum de crer que há salvação por este meio. Graças a Deus, há cura em nome de Jesus. Se tivéssemos sido orientados a respeito da cura da mesma maneira que fomos ensinados acerca daquilo que chamamos de salvação, não haveria mais dúvida sobre isso. Teríamos uma fé consistente na cura, assim como a temos na remissão dos pecados. Jesus liquidou com o problema do pecado porque ele carregou as nossas transgressões. Quando assim cremos e o aceitamos pessoalmente, torna-se uma realidade para nós.
Nascemos de novo, tornamo-nos uma criatura nova em folha, sem passado. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Os pecados do passado que cometemos antes de nascermos de novo não existem na mente de Deus. Ele não os guarda na memória. Em Isaías 43 diz: Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Em Miqueias 7, tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Se você colocar juntos esses dois textos citados, perceberá que Deus escondeu nossos pecados no mar do esquecimento. E conforme diz Ten Boom, não volte para pescá-los. Deixe-os ali. Já não existem mais, pois Deus os apagou. Não existem na dimensão espiritual, porque Jesus os carregou. No Salmo 103 fala: quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Essa distância não pode ser medida. Você pode começar viajando ao redor do mundo, sempre para o leste, e continuar avançando sem parar. Se alguém vivesse até 1000 anos e circulasse o mundo cada dia desses 1000 anos, ainda estaria viajando para o leste. Não é assim no caso do norte e do sul. Se você viajasse para o norte, passaria pelo Polo Norte em um determinado dia e começaria viajando para o sul. Jesus levou nossos pecados para tão longe de nós quanto está longe o Oriente do Ocidente. Sem dúvida, o diabo procurará fazer você se lembrar deles. Ele deseja manter os cristãos fora da situação em que o nome de Jesus funcione. Uma pessoa debaixo de condenação não poderá ser corajosa no uso desse nome. Satanás trará sempre diante da sua mente uma imagem de algo errado que você tenha feito no passado. Quando ele faz assim comigo, simplesmente rio dele e digo: é certo que fiz aquilo. Você está me mostrando uma mera imagem do que Deus já apagou. O Pai Celestial lidou com aquele pecado e o removeu, escondendo-o no mar do esquecimento. Não se pode mexer com aquele assunto. É uma simples lembrança dele que você me trouxe. Pensar nessas imagens que ele traz é um pouco como olhar fotografias antigas tiradas há vários anos. Já não se parecem conosco. As imagens que o inimigo mostra não são verdadeiramente reais. Você é uma nova criatura. E o que acontece com os pecados cometidos depois do novo nascimento? 1 João, capítulo 1, responde: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Depois de uma pessoa se tornar cristã, esse texto da Epístola de João é o caminho para o perdão dos pecados. Há evangélicos que frequentemente usam este versículo ao lidar com os pecadores, mas ele não foi dirigido ao pecador. O transgressor não poderia cumprir as condições ao confessar todas as coisas erradas que já fez, porque não conseguiria lembrar-se delas. Sua vida inteira está errada. Depois de tornar-se cristão, no entanto,
No mesmo minuto em que alguém fizer algo errado, logo saberá disso no profundo do seu ser. Não será preciso contar-lhe coisa alguma, pois ele já sabe. Então poderá parar no mesmo momento e dizer: perdi o alvo, Deus me perdoe. E ele vai te perdoar. Em nome de Jesus, o perdão dos pecados pertence ao cristão, mas quero que você perceba o seguinte: é tão fácil ser curado como é ser perdoado das suas iniquidades. Se as pessoas começassem a crer nisso, funcionaria para elas. Na década de 1950, a poliomielite estava se alastrando. Certa mãe com sua filha de 6 anos, sendo as duas vítimas desta enfermidade, foram levadas para as minhas reuniões. Fiquei sabendo mais tarde quão desesperadora era a situação delas. A mãe era paraplégica e tinha também pouca mobilidade nos braços e nas mãos. Alguém foi contratado para ir fazer os serviços domésticos em meio período, porque não tinham condições de pagar uma doméstica de tempo integral. Sendo assim, enquanto o pai estava no serviço, havia horas em que não havia pessoa alguma em casa para cuidar das duas vítimas da polio. Eles não eram pentecostais, mas tinham ouvido dizer que Deus estava curando as pessoas. Por isso foram procurar essa cura. O pai da família empurrou a cadeira de rodas onde sua esposa estava confinada, descendo pelas fileiras, e colocou-a na frente. A menina estava sentada no colo da mãe. Frequentaram vários cultos e ouviram o ensino da palavra várias vezes antes de eu impor as mãos sobre elas. A menina recebeu a cura instantaneamente. Desceu do colo da mãe em um só pulo, correu, subiu e desceu entre as fileiras diante de todos. A mulher, porém, não ficou curada. Entretanto, todos os 3 foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas. Assegurei à mãe enquanto ministrava para ela: você pode ficar curada tão facilmente quanto recebeu a salvação e o batismo do Espírito Santo. Ela me respondeu: gostaria de poder acreditar nisso, irmão Hagin. Era isso que a impedia. Assegurei-lhe: você pode ser curada do mesmo modo como aconteceu com sua filha. A mulher argumentou: sei que ela está curada. Quem dera eu pudesse ser sarada da mesma maneira. Permaneceu então em sua cadeira de rodas. 4 ou 5 anos mais tarde, no entanto, recebi dela uma carta comprida. Antes disso, ela não tinha o uso suficiente das mãos para escrever, mas foi ela pessoalmente quem escreveu esta carta. Caro irmão Hagin, queria que você soubesse que estou livre da cadeira de rodas e estou andando. Tenho 90% do uso do meu corpo e vou ganhar de volta o restante. Já estou fazendo todos os meus trabalhos domésticos. Cuido da minha filha, varro a casa e passo pano no chão. Além disso, cozinho todas as refeições. Tudo isso foi o resultado das fitas gravadas que fiquei escutando, vez após outra, sentada naquela cadeira de rodas. Naqueles tempos, não tínhamos fitas à disposição. Eles, porém, tinham gravado as reuniões no gravador deles. Elas tinham escutado durante vários anos, antes de as verdades da palavra de Deus sobre a cura penetrarem em seu espírito, de modo que pudesse ser curada.
Muitas pessoas boas, totalmente nascidas de novo, têm recebido apenas parte do Evangelho. Pensam que tudo começa e termina com um novo nascimento, porque é difícil para elas crerem além disso. É por isso que leva tanto tempo. Para Deus não leva muito tempo. Aquela menina, com fé infantil, simplesmente aceitou o que foi ensinado e foi curada. A mãe dela continuou paralisada na cadeira de rodas. Algum descrente poderia ter dito: aquilo não pode ser certo, por que a mulher não foi restaurada? Ela tinha algo a ver com o fato. Veja, nós temos sempre de fazer a nossa parte quando se trata da cura das enfermidades. Deus providenciou ao pecador a remissão dos pecados. Ele perdoa e garante a cura também para os cristãos. Contudo, é necessário descobrir o que precisamos fazer, e tudo na dependência do nome de Jesus. A palavra de Deus é verdadeira e podemos colocar as Santas Escrituras em prática. No momento em que confesso as minhas iniquidades, Ele é fiel e justo para me perdoar. Logo que declaro as minhas transgressões, Ele me perdoa. Sou perdoado, quer eu sinta, quer não. Kenyon esclarece. No mesmo fundamento, quando afirmo que Satanás colocou em mim uma enfermidade exatamente naquele instante, Deus é fiel e justo para curar-me e estou curado. A doença vem da mesma origem do pecado. Não provém do céu, porque não há doença lá em cima. Jesus mandou os discípulos intercederem na oração dominical. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. É da vontade de Deus que haja doenças no céu? Todos sabem que não. Logo, não pode ser a sua vontade aqui na terra. Veja o que Kenyon diz sobre o assunto. Quando ele nos deu o direito de usar seu nome para curar os enfermos, era simplesmente para que pudéssemos trazer ao cenário, mediante esse grande privilégio, a plenitude da sua obra completa. O aflito poderá saber que, ao utilizar esta prerrogativa, terá acesso à intensidade da obra completa de Cristo. O angustiado irá também certificar-se de que, na autoridade do nome de Jesus, aquele que é vivo e cura está presente. Não se trata de procurar crer ou tentar aceitar a cura. A fé torna-se desnecessária no sentido atual da palavra. A cura é nossa, pois o nome de Jesus a torna disponível a todos nós. Essa garantia é nossa e nela há toda a ajuda, toda a vitória, todo o poder e toda a saúde. Não tente, não se esforce. Simplesmente use este nome com a mesma liberdade que utiliza o seu talão de cheques. O dinheiro ou a bênção já está assegurado. Para emitir o cheque, não é necessário exercer qualquer fé especial. Não é preciso temer exercê-la, apenas a coloque em ação. Por meio do nome de Jesus, exercemos a fé espontânea, que nos é transmitida por evidências e nos convencem acima de qualquer sombra de dúvida. Um outro tipo de fé seria a normal. Na segunda vinda de Cristo, não será necessário qualquer ato de fé da nossa parte para o arrebatamento, nem requererá algum tipo de esforço para recebermos a imortalidade. Nós iremos tê-la ao sermos trasladados para o céu. Esses eventos estão nos planos de Deus
em sua programação eterna. Não será preciso uma atitude de fé especial para o momento da ressurreição, porque ela já está planejada. O que se diz então do projeto do Altíssimo para hoje? Kenyon faz a seguinte observação: se compreendêssemos seu programa para hoje, os doentes seriam imediatamente curados no momento em que as enfermidades tocassem neles. Em Romanos 8:11 diz: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Isso se refere ao nosso corpo agora. Mortal quer dizer condenado ou destinado à morte. Seu corpo é o templo do Espírito Santo, porque ele é morada do espírito humano. O Espírito de Deus habitará em você agora, não depois da sua vida ter acabado, pois ele não pode habitar na sepultura. Uma das razões de ele estar em você, não o único propósito, mas um deles, é vivificar e curar seu corpo mortal. Vivificar significa encher de vida. As únicas vezes em que tenho sido atacado na saúde, a não ser aquelas ocasiões nas quais quebrei uma lei da natureza, tal como sair no vento frio da noite, enquanto estava quente e suada após a pregação e sem usar casaco, foram quando perdi o alvo do Senhor. Não quero dizer com isso que estivesse em pecado. Apenas deixava de obedecer verdadeiramente a Deus. Não estava no ministério que Ele queria que eu ocupasse e preferia fazer o que eu mesmo desejava. Estava pregando aquilo que era certo, mas não era sua perfeita vontade. Sendo assim, a porta estava aberta para o ataque de Satanás. Em todas as ocasiões, foi isso que me aconteceu quando fui curado. O Espírito de Deus em mim vivificou o meu corpo mortal. Ele se levantou dentro em meu interior. A morte veio mais de uma vez e ficou perto de mim. Certa vez estava comigo um evangelista da Assembleia de Deus que já trabalhava havia muitos anos no ministério. Eu pesava apenas 62 quilos e era muito magro. Por isso foi fácil para ele perceber as batidas do meu coração. O evangelista disse: Irmão Kenneth, coloquei uma mão em cima do seu peito e a outra atrás das suas costas, enquanto você estava deitado ali. Seu coração tinha parado totalmente, mas quando parou, conseguiu levantar-se da cama e ficar em pé. Eu não o deixei um momento sequer. Conservei minha mão no seu tórax, enquanto o irmão andava por toda esta casa pastoral 2 vezes. Não pude sentir uma só batida cardíaca. Na terceira vez em que você começou a voltar, os batimentos cardíacos recomeçaram com perfeição. Vou contar-lhe o que aconteceu. Não fui eu que me levantei daquela cama. O Espírito de Deus em mim vivificou o meu corpo. Aquele poder dentro de mim simplesmente ergueu-me, colocou-me em pé e me fez começar a andar. Ao mesmo tempo, ele iluminou minha mente para me dizer onde errei o alvo. Eu forçara demasiadamente meu organismo. Nosso corpo ainda é mortal. Não podemos sobrecarregar-nos de trabalho sem que ele reaja. Eu tinha trabalhado demais, ficara muito exposto ao calor e tive um tipo de insolação. Quando me virei para andar por toda aquela casa pastoral pela terceira vez, enquanto o poder do Altíssimo me sustentava, prometi a Deus:
nunca mais forçarei meu corpo tanto assim. No mesmo minuto em que fiz esta promessa ao Senhor, meu coração recomeçou a bater. Em outra ocasião, a morte veio e colocou em mim seus últimos estertores. Tive essa experiência, já estive morto 2 vezes. Eu havia perdido o alvo de Deus e ficara distante da sua vontade. Por isso o diabo me atacou. Eu sentia o calafrio da morte em minha fronte. No entanto, no mesmo minuto em que aquilo aconteceu dentro de mim, porque o Espírito Santo habita em nós, ele se levantou e vivificou meu corpo. A vida recomeçou em todo o meu ser. O Senhor me disse certa vez, no inverno de 1948, e só hoje entendi o que ele falou. Não entreguei os dons da cura e o nome de Jesus aos cristãos para curarem apenas a si mesmos. Coloquei na igreja o nome de Jesus e esses dons para que desse modo fosse possível curar o mundo. A igreja deve andar segundo o texto bíblico de Romanos 8:11. Observe Kenyon mais uma vez. Uma das razões pela qual Cristo habita em nós é para curar nosso corpo físico das doenças que continuamente apegam-se a nós. Ao entendermos esse fato, não ficaremos mais tentando exercer a fé para a nossa cura ou para qualquer outra necessidade. Vamos simplesmente reconhecer a realidade de que esta cura está no programa e faz parte dele. Então aceitaremos os nossos direitos. Jesus carregou os nossos pecados por meio do sacrifício na cruz. E ele morreu por causa das transgressões humanas. Assim, cremos que morremos com ele. Logo, não precisamos morrer outra vez para o pecado. Ele foi vivificado e nós fomos vivificados com ele. Em Efésios, vemos mais uma vez a palavra vivificou. Lembre-se, significa tornar cheio de vida. Em Efésios 2 diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo, morremos para o pecado, fomos vivificados, cheios de vida com Ele, e morremos para a nossa velha natureza e também para todas as enfermidades. Ressurgimos na plenitude da vida do Salvador, porque é assim a salvação integral. À medida que chegamos a compreender isso, sabemos que nossa velha natureza pecaminosa não tem qualquer direito de reinar sobre nós, porque está morta. Não aceitaremos nenhuma imitação dela que Satanás queira impor-nos em nossa momentânea ignorância. Não reconheceremos também qualquer condenação por pecados que tenhamos cometido no passado, porque Cristo os redimiu e nunca precisaremos tornar a carregá-los. Além disso, não estaremos expostos a condenação alguma por causa deles, porque nosso Salvador foi ferido por causa das nossas transgressões e as apagou para sempre. Como consequência, estamos livres. E agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A mesma verdade se aplica às nossas enfermidades. Podemos confirmar isso em Isaías 53:4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ora,
A doença não tem poder de se impor sobre nós, e Satanás não tem o direito de colocar em nós qualquer enfermidade. Estamos livres. Quando vierem as enfermidades, tudo quanto precisamos fazer é tratá-las exatamente como tratamos nossos antigos pecados. Não tive um só dia de doença em 45 anos. Não disse que o diabo não me atacou, mas antes de findar o dia, já estava curado. Quando o diabo me atacava, eu dizia: Satanás, essas enfermidades foram carregadas no corpo de Jesus. Você não tem o direito de trazer a imagem delas para cá, a fim de me assustar. Agora, pegue suas coisas, ponha-as na mala e saia daqui. Eu não aceitarei sua provocação. Em nome de Jesus. Outra pessoa diz: estou pegando um resfriado. É um erro falar dessa forma, porque demonstra aceitar a condição de doente. Jesus removeu ou carregou os nossos pecados. Além disso, levou as nossas enfermidades e as nossas dores. As palavras grega e hebraica traduzidas por carregar significam remover ou transportar para longe. Aquela doença, na verdade, não está ali. Satanás está procurando trazê-la para a minha vida. Se eu a aceitar, ele pode colocá-la em mim, mas eu não a aceitarei, porque Jesus já resolveu essa questão. Essa declaração profunda de Kenyon resume o assunto. Não há mais necessidade de carregarmos em nossos corpos as nossas doenças, como não é preciso continuarmos em nossa natureza espiritual com o pecado não perdoado. O capítulo foi bem longo dessa noite, mas nós precisamos realmente aprender isso, né? Que se quando nós temos um novo nascimento, todos os nossos pecados são perdoados, são jogados no mar do esquecimento por Deus, por que nós também não podemos aceitar que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades? Nós precisamos memorizar isso, nós precisamos gravar isso em nossa mente, porque Jesus, ele habita em nós. Se eu sou templo do Espírito Santo, significa que o Espírito Santo vive em mim. Então, ele me vivifica, ele me enche de vida. E nós precisamos tomar posse dessa bênção. Meu irmão, minha irmã, se você conseguiu assistir até aqui esse vídeo, compartilhe essa mensagem com alguém que esteja doente, né? Com alguém que cuide de alguém doente, para que essa pessoa, mesmo sem acreditar, o Espírito Santo vai fazer a obra que às vezes nós não podemos fazer. Que essa mensagem, ao chegar aos ouvidos de uma pessoa enferma que esteja precisando dessa palavra, o Espírito Santo vai agir, vai restaurar a saúde, porque ele vai vivificar essa pessoa, em nome de Jesus. Amém? Então, até o próximo sábado, às 23 horas, em nome de Jesus. O mercado está vazio, todo o tráfego parou, construtores não trabalham, a colheita já findou, afazeres são deixados, terminaram seu labor, toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome
As notícias são constantes, nunca houve nada igual. Todos olham assustados, o que acontecendo está. A cidade já deserta, sua agitação parou, pois o céu está se abrindo, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Vejo multidões subindo, ouço coros celestiais, todo o céu está se abrindo num acorde sem igual, como o som de muitas águas nós ouvimos ecoar. Aleluia ao Cordeiro, já chegamos neste lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Aleluia, Ele vem me buscar. Fecha bem aqui. Eu quero falar agora ao coração de você que ouviu o sermão dessa manhã. Como eu gostaria de estar vivo para ver Jesus voltar. Eu creio nisso. Só tenho 54 anos. Mas independente de estar vivo ou não, eu gosto de um texto bíblico que diz assim: quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Não sabemos o que virá pela frente. Nós sabemos que a palavra do Senhor vai se cumprir. E muito em breve, literalmente, todos os mercados desse mundo estarão vazios. Todo o trabalho vai cessar. Tudo vai parar. Mas para nós começará uma nova vida. A vida que se mede com a vida de Deus, a vida eterna. Aonde você está? Pense na sua condição. Se nós já estivéssemos vivendo o decreto dominical, se nós já estivéssemos vivendo o tempo de angústia, você estaria feliz? Você estaria radiante de ser participante desses momentos? Irmãos, é isso que nós pregamos a vida inteira. É isso que nós acreditamos a vida inteira. É isso que nós esperamos a vida inteira. Essa pandemia é um abalo. O mundo está abalado. E logo tudo será abalado, inclusive o céu. Porque a 7ª taça da ira de Deus, sem misericórdia, se derramará sobre a impiedade. E um reino de justiça e paz virá para sempre.
Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou orar. Depois eu vou pedir para você, pegue o seu celular depois da oração. Eu quero fazer um desafio para você que talvez não tenha visto esse desafio no início. Vamos orar. Querido Jesus, obrigado. Porque o teu amor jamais deixou o teu povo na escuridão. Amós 3,7 diz que o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Essa semana nós vimos um cumprimento parcial de Apocalipse 13. 2 poderes se levantam, um para perdoar o mundo inteiro, assumindo as prerrogativas de Jesus. Apocalipse 13:6. E outro, Apocalipse 13:11, que se levanta como um líder mundial, sendo conclamado e proclamado. E o mundo já está sendo preparado pelos blocos. E o que estamos seguindo hoje? Uma governança mundial, cooperação mundial internacional. E logo se estabelecerá um governo plenipotenciário. E então virá o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Que seja tempo de preparação, tempo de entrega, de esperança, de alegria, de fé, porque Jesus vai voltar. Queremos ver isso, Senhor. Abençoa o teu rebanho. Protege a tua igreja, Senhor. Porque o motivo dos selos é mostrar a proteção de Deus para com o seu povo. Te adoramos em nome de Jesus e pedimos o Espírito Santo e as tuas bênçãos. Amém.